Se você chegou nesse vídeo porque você investia na BitNest ou porque acompanhava os meus conteúdos sobre ela, esse vídeo é especialmente para você. E aí pessoal, quem tá falando é o Frank, analista de mercado e caçador de oportunidades. E depois de tudo que aconteceu com a BitNest, muita gente veio me perguntar o que é que eu tava olhando agora, se eu tinha encontrado alguma alternativa parecida com ela, ou se existia alguma coisa com uma lógica parecida, mas um cenário também similar, para não ser tão confuso para quem tava querendo migrar, né, trocar de plataforma ou achar uma outra oportunidade, que inclusive eu já fiz um vídeo explicando exatamente por que eu parei de investir na BitNest, isso ainda bem no começo, quando todo esse problema estava começando a se desenvolver. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar ele aparecendo aqui em cima, mas eu recomendo que você assista depois desse daqui, porque ele vai te ajudar bastante a entender o contexto e as decisões que eu tomei lá atrás. E a minha ideia com esse vídeo não é reviver essa polêmica ou convencer alguém a sair de um lugar e ir para outro. A ideia é mostrar uma alternativa que começou a fazer sentido dentro do que eu já conhecia e do que eu já analisava. Então nesse vídeo a gente vai analisar a Poolpace, uma plataforma muito similar à BitNest. A Poolpace apareceu justamente durante as minhas buscas por uma outra plataforma para trazer para dentro da nossa série de alto risco, e o que me chamou a atenção nela não foi nenhum marketing agressivo, até porque eu quase não vejo marketing sobre ela. Foi a estrutura, porque na prática ela trabalha praticamente da mesma forma que a BitNest trabalhava. O mesmo modelo de pool, prazo definido, tudo rodando com smart contract, sem precisar de ninguém colocar a mão, e a principal diferença aqui tá na rede. Tudo lá dentro funciona dentro da rede Arbitrum, enquanto na BitNest a gente usava a rede BSC. E para quem já entendeu ou já usava o modelo da BitNest, a Poolpace não vai ser nada muito avançado, tá? É praticamente a mesma coisa. Você entra numa pool, escolhe um prazo e o contrato faz o resto para você. O depósito, o rastreio, todas as transferências podem ser rastreadas da mesma forma, isso tudo acontecendo dentro da blockchain com os smart contracts que eu já falei para vocês. E antes de avançar um pouco com esse conteúdo, eu preciso de novo deixar um aviso aqui para vocês, que isso aqui é uma análise da plataforma e não é uma recomendação de investimento, obviamente. Cripto já é risco e aqui a nossa série é uma série de alto risco, então a gente vai trabalhar com as criptomoedas mais arriscadas ou com os projetos mais arriscados desse mercado dentro dessa série. Então cada pessoa precisa entender exatamente onde está colocando seu dinheiro e quanto pode pôr, porque o risco é de cada um, o risco é individual. E como sempre, eu não trago nada sem testar antes aqui para vocês. Vocês sabem como eu sou chato para trazer alguma coisa aqui para dentro do canal. Por isso eu fiz um teste com $100, que é um dinheiro que saiu do meu bolso de novo. Sempre que eu vou fazer um teste eu faço a mesma coisa. E esse teste já finalizou e o retorno veio de forma automática, exatamente no horário do contrato com o valor que deveria ter caído na minha carteira. E não, gente, esse teste não prova que a plataforma vai durar para sempre. Ele só confirma uma coisa importante, que é, até aqui, o sistema e os pagamentos estão funcionando exatamente da forma que foram propostos. Mas ainda além do teste prático, eu fui mais a fundo nisso. E conversei com pessoas que já estão na Poolpace desde o começo dela. Gente velha nesse mercado de alto risco e que já passou por muita plataforma e também sabe exatamente aonde procurar. Essas pessoas me passaram umas informações que ajudaram todo o meu rastreio on-chain, que foi justamente como eu fui confirmando as coisas que eles me falavam. Eu tive uma reunião com duas pessoas em específico, uma dos Estados Unidos e outra de Portugal. As duas pessoas são líderes de equipe que trabalham há muito tempo nesse mercado e com esse tipo de investimento, e eles me mostraram uma coisa que chamou bastante atenção. Uma rede grande de pessoas investindo dentro da Poolpace nesses dois países que eles estão. E além disso, eles também me confirmaram mais 3 países onde grupos organizados já estão investindo dentro da plataforma. E isso me passou uma visão importante de que o projeto não está focado simplesmente no Brasil. Inclusive, ele deve estar chegando para cá agora. Existe um pensamento global por trás, o que acaba por si só atraindo mais gente, fornecendo aí mais liquidez e tempo de vida para o projeto. Entrando mais na parte da estrutura, e eu sei que vocês já estão cansados de saber isso, pelo menos quem já viu os vídeos da BitNest, mas é bom especificar para quem ainda não sabe, toda a movimentação financeira lá dentro gira em torno da blockchain e da pool de liquidez. Os depósitos entram e saem dela. E as taxas de sistema voltam para a própria pool e para a própria rede, criando aí um ciclo que ajuda a sustentar o posicionamento da plataforma. Comparando com a BitNest, um ponto que pesa bastante nessa análise é que os rendimentos da Poolpace são menores. E isso não é um defeito, muito pelo contrário. Um retorno mais baixo reduz a pressão sobre o sistema e tende a trazer mais estabilidade no longo prazo. Não é aquela explosão inicial que atrai todo mundo e já cria um desequilíbrio aí logo no começo. Outro ponto positivo é o sistema de recomendação deles, que é muito bem balanceado. Para ter direito a qualquer porcentagem de ganho de indicação, a pessoa precisa estar investindo ativamente dentro da plataforma. E isso corta aquele comportamento clássico de gente que só entra no projeto para fazer rede sem se expor a risco algum. Além disso, como eu já falei, toda a movimentação pode ser rastreada dentro da blockchain. A gente pode até fazer um vídeo falando sobre isso e fazendo algum rastreio para vocês entenderem como funciona. Esse caminho todo rastreado, ele pode ser acompanhado desde o seu depósito até o retorno do dinheiro para sua carteira. Obviamente o que não elimina o risco, mas ajuda na transparência, que foi justamente um dos pontos que me ajudou a identificar os problemas da BitNest logo no começo, quando eles ainda não
estavam tão enraizados dentro da plataforma. Agora falando dos pontos de atenção, que na minha opinião são alguns pontos negativos, até porque eu preciso ser completamente neutro aqui, até o momento desse vídeo, os contratos da Pullpace não são nem renunciados e nem auditados. E esse é um ponto que precisa ser considerado na hora de você pensar em investir. Pode ser que isso aconteça no futuro? Sim, mas ainda não aconteceu e é um ponto de atenção e um ponto para se pensar. Outro fator é o tempo de vida do projeto. A Pullpace é nova, menos de 4 meses ainda de existência. Então ela ainda não passou por situações mais pesadas de mercado. E isso significa que ela ainda está sendo testada ao longo tempo. Mesmo assim, olhando no conjunto da obra, a Pullpace acaba se tornando aí uma alternativa natural à própria BitNest. Principalmente se você já trabalhou com a BitNest e já investia nela. E entende esse tipo de estrutura. Então, para quem perdeu, por exemplo, a confiança na BitNest, que nem foi o meu caso, a Pullpace chega como sendo aí um ambiente diferente, com alguns ajustes que fazem um pouco mais de sentido e sendo muito parecida com a BitNest que a gente já conhecia. O link da plataforma vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E se você decidir entrar, entra de forma consciente, com um valor que não vai te quebrar e entendendo do risco. Mais pra frente, se a plataforma continuar se mantendo estável, a ideia é fazer algumas ações aqui dentro, como alguma live, alguma coisa nesse sentido, e até trazer a própria Pullpace dentro da nossa série de alto risco. Muito provavelmente isso vai acontecer. Por enquanto, ela segue sendo acompanhada de perto, e caso ela entre dentro da série do 0 ao 1 milhão, eu vou explicar pra vocês exatamente por que a gente começa a trabalhar, fazendo algum tutorial ou outras coisas também, até porque como é outra rede, vocês precisam fazer o depósito na rede Arbitrum, e o depósito da taxa, que dessa vez não é BNB, é Ethereum da rede Arbitrum, mas eu explico tudo certinho no vídeo só falando sobre como investir lá dentro. E se em algum momento fizer sentido sair dela também, eu explico da mesma forma e saio da mesma forma que eu saí da BitNest. A proposta aqui nunca foi vender uma promessa ou ficar apegado a uma plataforma, é mostrar o cenário alternativo e deixar cada um decidir o que fazer, ou se você também não quiser fazer nada, só você acompanhar o que eu tô fazendo. Então se você veio da BitNest e tá procurando uma alternativa, eu acho que a Pullpace vai ser muito interessante para você. Se ficou alguma dúvida ou você tá querendo saber de alguma coisa muito específica, pode deixar aí embaixo que eu prometo que eu vou tentar responder todo mundo, ou é só aguardar um pouquinho que muito provavelmente eu vou fazer um outro vídeo falando sobre ela em termos mais específicos. Então muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero vocês nos próximos vídeos, desejo muita sorte na jornada de vocês dentro desse mercado de investimento.